Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. Eu louvo a Deus por esses momentos. O Senhor tem nos dado resposta. O propósito tem sido alcançado para que outras vidas recebam a palavra de Deus, vidas que estão desesperadas, vidas que estão verdadeiramente vivendo dias difíceis, vidas que estão precisando de ânimo, vidas que estão vivendo momentos que precisam também de arrependimento, de perdão, de graça, de salvação, de cura. E tudo isso tem sido conquistado através da palavra do Senhor, do vídeo que você tem compartilhado. Hoje eu recebi o testemunho de um jovem que está voltando para a presença do Senhor. Ele ia tirar a própria vida quando assistiu um desses vídeos e decidiu seguir em frente. E hoje ele está retornando para a casa do Senhor. Eu louvo a Deus porque as notícias chegam e deixam o nosso coração alegre, né? Porque nós sabemos que nós pagamos um preço muito alto para fazermos a obra do Senhor. Mas o retorno de termos uma vida na presença de Deus, isso aí, irmãos, não tem preço, tem valor. Isso tudo vem do Senhor, Ele é a nossa fonte, né? Já são 109 inscritos no nosso canal e graças a Deus por isso. Continue compartilhando, você está compartilhando uma palavra de vida, um momento de reflexão, amém? E no momento que nós compartilhamos ontem com você, nós falamos sobre o seguinte tema: não encubra as suas transgressões, baseado na vida de Davi, quando ele reconhece o seu pecado de adultério, de assassinato, de ambição contra a vida de Urias, né? Ele pecou com Batseba, ele cobiçou a mulher do seu próximo, ele adulterou e ele assassinou Urias, né? Não pelas suas próprias mãos, mas através de uma trama maligna que envolveu muitas pessoas. Mas naquele momento nós vimos também que Davi, ele reconhece o seu pecado, ele não fica com a síndrome de Adão e ele diz: pequei contra o Senhor, reconhecendo ali que ele precisava de Deus, dependia de Deus e que ele não adiantava ele ficar justificando o seu erro ou o seu pecado. O que ele precisava era se arrepender. Nós falamos sobre isso ontem. Provérbios 28, 13 fala: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E o Salmo 51 também, que é um salmo de confissão e arrependimento acerca deste pecado. Um salmo de Davi confessa o seu pecado e também o abandona, né? Que isso é o mais importante para as nossas vidas. Eu quero dar continuidade aqui acerca da consequência do pecado. Ontem eu falei que a pena de Davi foi minimizada e Deus faz isso, a graça de Deus faz isso, é o favor imerecido. A graça de Deus é quando Ele não deveria nos dar algo, mas Ele nos dá, e a misericórdia é quando Ele deixa de fazer algo que Ele poderia fazer. Então entrou em ação a graça e a misericórdia de Deus. Davi não foi morto porque o pecado dele era para a morte, mas o profeta Natan disse que ele não morreria, mas entrou em ação também a justiça de Deus, né? A consequência também do pecado, porque a Bíblia fala também lá em Coríntios que aquilo que o homem semear, isso também ele irá colher. Então nós precisamos entender que todo pecado, né, haverá consequências, ainda que elas sejam talvez minimizadas, dependendo do pecado. Às vezes Deus até cancela, como foi no caso de Jonas e da cidade de Nínive, né? Havia um decreto sobre Nínive, mas a pregação de Jonas levou os habitantes daquela cidade a se arrependerem, a se voltarem para Deus, a jejuarem, e o mal que o Senhor havia decretado sobre a cidade de Nínive não mais aconteceria. Então é importante também nós entendermos isso, né? Que aquilo que nós fazemos pode também mudar ou não, né, o decreto de Deus. Alguns pecados, como a Bíblia diz, são para a morte. E no caso de Davi, era para acontecer também a própria morte de Davi, mas Deus ali aniquilou a morte dele, né, cancelou aquela pena, mas a criança, infelizmente, ela veio a óbito, porque isso foi profetizado pelo profeta Natan, no versículo 14. E o versículo 15, que nós finalizamos ontem, diz: então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E aqui nesse versículo 15 é interessante que esse verbo feriu, em hebraico significa nagape, está relacionado também com o mesmo substantivo, o mesmo verbo usado para se referir à praga que Deus enviou sobre o Egito naquela morte dos primogênitos.
Quando a Bíblia fala que Deus feriu os primogênitos lá no Egito, esse mesmo verbo é utilizado aqui na Agapa, é utilizado para falar sobre a morte. Quando a Bíblia fala aqui no versículo 15, na parte B, e feriu, o Senhor feriu a criança. Foi o mesmo verbo utilizado para a morte também dos primogênitos lá no Egito. Ou seja, foi algo que aconteceu com a permissão do Senhor. E agora é interessante porque essa criança ela não tem nome, né? Eu gosto dos detalhes da Bíblia. E você vai ver o tempo todo a Bíblia só se referindo à criança, à criança, à criança, à criança. E essa criança não teve tempo de receber um nome, né? Mas pastora, por que essa criança não teve tempo de receber um nome? Porque geralmente o nome dado à criança, isso acontecia no 8º dia de nascimento, que era o dia da circuncisão de um israelita. Então, naquele 8º dia onde a criança era circuncidada, também ali ela recebia um nome. Só que esse filho de Davi, essa criança que morreu, né, ela só chegou até o 7º dia de vida. Então, não teve tempo para que ela recebesse um nome. Às vezes, algumas coisas têm se perdido na tua vida, onde você não teve tempo, assim, talvez de aproveitar, de curtir. E quem sabe hoje é dia de choro, quem sabe hoje é um dia de lamento para você. Mas eu coloquei aqui ao fundo uma canção da Estela que diz: nada pode calar um adorador. Nada pode calar um adorador. E você vai ver isso ainda hoje. Versículo 16 diz assim: buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Novamente, esta criança não tem nome. A Bíblia diz que Davi buscou a Deus pela criança, jejuou. Mas pastora, já tinha um decreto. Por que Davi fez isso? Deus já havia falado que a criança morreria. Porque Davi ainda tinha esperança, irmãos. Davi, ele cria no poder da oração e do jejum. E nesse momento também, quando Davi começa a buscar a Deus pela criança, começa a jejuar pela criança, nós vemos que para Davi, o problema que ele estava enfrentando com aquela criança enferma, né? A Bíblia diz que Deus feriu esta criança, que Batseba deu à luz. Aliás, a Bíblia fala no versículo 15 que a mulher de Urias, né? Porque no momento que aquela criança foi concebida, no momento em que Batseba engravida, ela ainda era mulher de Urias. Olha os detalhes da Bíblia aqui que já ia passando desapercebido, mas o Senhor tinha me mostrado isso aqui no versículo 15, né? Que a mulher de Urias dera à luz, porque no momento que ela engravidou de Davi, ela era a mulher de Urias. E aí ela adoece gravemente. Davi então começa no versículo 16 a orar e jejuar por esta criança ainda sem nome, porque para ele o problema, a aflição, a enfermidade daquela criança era mais grave do que era mais importante, melhor dizendo, do que o alimento em si. Então ele começou a jejuar, a jejuar, a jejuar, a orar, a clamar. Porque, irmãos, quem aqui quando está passando por uma aflição não intensifica a oração e o jejum? Até mesmo a ida à casa do Senhor, a sua presença na casa do Senhor. Por quê? Porque entendemos que o problema é mais grave, é mais importante, é mais urgente do que estarmos nos alimentando, do que estarmos fazendo qualquer outra coisa. E a nossa fonte é o Senhor. E aquilo que o homem semear, isso também colherá. Eu falei aqui que na verdade está em Coríntios, mas está em Gálatas, né, essa passagem. Então que você possa compreender que se você semear no Espírito, se você semear oração, se você semear jejum, semear a leitura da palavra, irmãos, o resultado é vitória. Deus tem nos mostrado isso. Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua, quanto mais a gente está presente na casa do Senhor, mais a vitória virá. Por isso que você precisa aprender a buscar a Deus também nos dias bons. Porque nos dias difíceis, isso não vai ser uma luta para você, não vai ser um sacrifício para você, não vai ser difícil para você estar buscando a Deus, orando e jejuando. Mas tem pessoas que emagrecem ao extremo quando estão passando por um problema. Por quê? Não estão acostumados a jejuar. Estou falando de pessoas que às vezes estão assim por causa de um jejum, né? Não por causa de uma enfermidade ou não tem vontade de comer mesmo, mas porque não estão acostumadas. Muitas vezes essa vida de oração e de jejum, então para elas se torna um sacrifício no dia de luta estar mais na igreja. Mas quando isso se torna um hábito, a sua casa está sendo construída na rocha. E quando vierem os dias maus, você tem reserva. Você sabe orar, você sabe jejuar, está acostumado a ler a Bíblia, a orar. Claro que você intensifica isso. Se você jejua 2 vezes na semana, talvez você passe a jejuar todos os dias, né? Como Davi, o alimento não era tão mais importante do que a vida do seu filho. E também se você busca o Senhor em oração 1 hora por dia, 20 minutos por dia, você aumenta esse tempo, porque você está num propósito.
né? Algumas igrejas chamam isso de campanha, mas eu gosto de usar o termo propósito, porque existem propósitos específicos que nós precisamos orar especificamente. Coríntios também fala sobre sementeira e colheita, por isso que eu falei aqui, mas é Gálatas que relata que o que o homem semear, ele vai colher. Mas o importante é você entender que tanto na Epístola de Paulo aos Coríntios como na Epístola de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre semeadura e colheita. Então pense antes de semear. O mais importante, meu irmão, não é apenas a colheita, não, é a semente que você está escolhendo. Porque a colheita é consequência da sua escolha, da sua semeadura. Então pense antes na semente que você está semeando, porque a colheita virá. Se Davi pensasse nisso antes de ficar no palácio, em tempos de guerra, ele não colheria a morte do seu filho, ele não colheria uma justiça tão grande que o Senhor precisava fazer, ele não colheria o peso do pecado, que eu acho que é o pior. Como eu falei, Davi naquele momento, ele fraudou, né, 3 grandes mandamentos, que não devemos ser ambiciosos, não devemos assassinar ninguém, não devemos também adulterar. Davi, ele acaba com esses 3 mandamentos, ele acaba transgredindo esses mandamentos. Versículo 17 diz assim: então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu com eles. Quantas vezes as pessoas vêm até nós para nos levantar, né? E graças a Deus até por essas pessoas que nos levantam em dias difíceis, que nos tiram da terra quando nós só queremos chorar, clamar, gritar, jejuar. Porque os anciãos de Davi, é interessante você entender isso, que eram oficiais mais velhos e conselheiros da corte real de Davi. Eram pessoas mais experientes, eram pessoas que estavam ali verdadeiramente para ajudar a Davi. Porque você tem que saber quem é que está tentando te levantar, se realmente está tentando te levantar, né? Aqueles homens tinham realmente amor por Davi, pelo ministério de Davi, o reconheciam como rei e queriam levantá-lo da terra. Não negue ajuda quando quiserem te ajudar. Às vezes eu me lembro de Noemi, quando Ruth e Orfa, decidiram ficar do lado dela, as suas 2 noras, viúvas, Noemi também viúva, tanto Ruth quanto Orfa decidiram ficar ao lado de Noemi. Mas teve um momento que Noemi fala: não, minhas filhas, vão embora. Eu sou velha demais para dar outros filhos a vocês, não fiquem comigo. Naquele momento também, eu vejo algo em Noemi. Ela recusa ajuda a princípio. Se não é Ruth que decide ficar com ela, né? Porque eu sempre falo isso, que a fidelidade, a lealdade é melhor do que um beijo, porque Orfa, com um beijo, se despede de Noemi. Mas Ruth decide ficar. A Bíblia não fala que ela beijou a sua sogra, mas ela decide ficar. Por isso que é muito mais importante a fidelidade, a lealdade do que beijos. Beijos são traiçoeiros muitas vezes, né? Mas tem pessoas que negam ajuda, né? Naquele momento Noemi negou ajuda, depois ela aceitou porque Ruth foi insistente. Mas existiu também um momento aqui onde Davi não quis a ajuda dos anciãos. E aí o versículo 18 diz: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo. Aliás, eu não terminei aqui o 17, né? Pulei aqui o 17. Vamos voltar aqui no 17. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra. Isso nós falamos. Porém, ele não quis e não comeu com eles. Eu queria comentar aqui o seguinte, que ele não aceitou ajuda, como eu falei ainda agora, e também não quis comer nada com eles. Ou seja, ele manteve o jejum durante os 7 dias. Vocês observaram isso? Agora que entra o versículo, então, 18. Ao 7º dia, morreu a criança. Então, Davi se manteve em oração e jejum por 7 dias. Mas a criança faleceu. Por isso que não teve tempo dela passar ali nem pela circuncisão, nem também receber um nome. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Ou seja, os servos de Davi, os anciãos, aqueles conselheiros de Davi, né, os oficiais mais velhos, os conselheiros que tinham mais experiência, ficaram pensando: gente, não tem frase mais dolorosa para um pai ou para uma mãe. Quem sabe você já passou por isso e você sabe o que eu estou falando, mas não existe frase mais dolorosa para um pai e para uma mãe do que ouvir: seu filho morreu, sua filha morreu. Isso é a maior dor que alguém pode experimentar nesta terra, porque a ordem normal é que filhos enterrem pais. Quando essa ordem ela é trocada por causa do pecado, né? Nós herdamos tudo isso.
que Deus criou o homem nem foi para a morte, mas imagine que o natural seria os filhos enterrarem os pais. Quando os pais enterram seus filhos, é uma dor que não tem tamanho, na verdade não tem nome. Já percebeu? Uma mulher que perde o seu marido, ela é chamada de viúva. Um marido que perde a sua esposa é chamado de viúvo. Um filho que perde o seu pai é chamado de órfão. Mas um pai que perde o seu filho não tem nome, porque é uma dor sem nome a perda de um filho. Então eles tinham medo de dar a notícia para Davi, porque eles diziam assim, quando a criança não estava viva, ele ficou sem comer, sem beber e não queria nos ouvir, que dirá agora que ela está morta. Por isso que eles tinham esse medo, né? E aí o versículo 19 diz, viu porém Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros. Ô irmãos, abre um parênteses aqui para falar uma coisa, né? Como é ruim você ver alguém cochichando alguma coisa que estão te escondendo, ou alguma coisa que você sabe que diz a teu respeito, a tua casa, a tua família, a tua vida, o teu ministério, ou coisa ruim, né? Davi já estava em aflição, viu os servos cochichando, e aí ele entendeu que já era notícia ruim. Sabe quando você tá para receber uma notícia que você vê todo mundo falando baixo, olhando para você para ver qual é a tua reação? E aí a Bíblia diz que ele entendeu através daquele cochicho. Cuidado com o que você cochicha. As pessoas entendem. Existe uma coisa chamada leitura labial. Cuidado. Às vezes as pessoas estão achando que não estão sendo vistas, não estão sendo percebidas. E você pode estar trazendo um mal a alguém. Porque Davi recebeu a notícia da pior maneira possível, que foi pela leitura labial. Ele percebeu, diz a Bíblia no versículo 19, ele entendeu que a criança era morta pelo que disse aos seus servos. É morta a criança? Morreu? Você já falou essa frase? Eu já passei por isso algumas vezes. E é uma coisa terrível, irmãos. Eles responderam, morreu. Eu já tanto dei notícias de morte, como também as recebi. E é muito difícil. Por mais que você esteja esperando, é algo quase que inaceitável. Só o Espírito Santo, consolador, para trazer consolo às nossas vidas no momento da morte. Não existe ninguém que possa fazer isso. Com o tempo, fica a saudade, né? Como eu costumo dizer para algumas pessoas que me procuram, com o tempo vai ficar a saudade, mas você vai superar. Você vai vencer. O Espírito Santo, ele é o consolador. Clame por ele se você precisa de consolo na noite de hoje. Então, naquele momento, Davi descobre pela reação deles, né, que o seu filho estava morto. E aí o versículo 20 e 21 diz assim: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Falando aí no versículo 20, talvez você fique pensando, né? Como é que Davi, depois que passa por tudo isso, ele se levanta, se lava, se unge, muda as vestes, entra na casa do Senhor e adorou? Para Davi, irmãos, naquele momento, ele consegue se levantar da terra, porque normalmente pensamos no luto como um processo que se segue à morte de um ente querido. Mas no caso de Davi, seu luto começou quando a criança ficou doente. Uma vez que ela morreu, não havia mais nada que ele pudesse fazer a não ser adorar o Senhor. Lembra de Jó? Depois que Jó perdeu tudo, o que ele fez? Prostrou-se em terra e adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo Davi imitando uma atitude de Jó, não no sentido pejorativo, no sentido bom, como o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos imitar os bons exemplos. Irmãos, já fui muito Jó. Eu já imitei muito Jó. Em dias difíceis da minha vida, eu adorei o Senhor, coloquei meu rosto no pó e disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando nós adoramos a Deus em dias de luto, em dias difíceis, o consolo vem. Você pode ter a certeza disso. E aí o versículo 20 diz que ele foi, trocou de roupa, foi para sua casa, comeu. E o versículo 21 diz: disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Eles não entenderam, eles queriam que Davi agora começasse o processo de luto. Não, irmãos, Davi era um homem diferente. O processo de luto para Davi começou quando a criança estava doente. Agora ele falou: não posso fazer mais nada, o que eu vou fazer? Comer, trocar de roupa, né? Me levantar, trocar as minhas vestes, vou adorar a Deus, vou buscar ao Senhor. E aí você vê que ele deixa o seu palácio
E ele vai para a casa do Senhor, como diz aqui o versículo 20. Diz que ele entrou na casa do Senhor e adorou. E por aí você vê que Davi teve que deixar o palácio e subir ao monte Moriá para adorar, né? Onde ficava ali a casa do Senhor. Então você vê que ele foi buscar a Deus, onde ficava ainda o tabernáculo, né? E ali ele foi adorar a Deus. Irmãos, larga tudo e hoje vai para Moriá. Vai buscar ao Senhor, vai adorar a Deus. Mas, pastor, eu estava buscando mais enquanto o milagre não tinha acontecido. Agora eu já vi que não aconteceu. A criança morreu. Eu fiquei desempregado. A doença realmente é verdadeira. Chegou o resultado do exame. Meu marido foi embora de casa. Perdi mesmo o emprego. Não sei. O que morreu na tua vida? Vai adorar a Deus. Eu quero dizer para você aqui, profetizar sobre a tua vida. Vai se lavar. Vai tomar o teu banho. Que um banho renova, irmãos. Faz como José, que antes de se apresentar para Faraó, trocou de roupa, fez a barba. Na verdade, se lavou. Vai tomar o teu banho. Quero profetizar sobre a tua vida. Se unja, porque a unção também é sinônimo de alegria. Amém? E aí, Davi se ungiu, trocou de roupa, mudou as vestes. Tira essa roupa que está te deixando mais para baixo. Tira essa roupa que está te deixando abatido, cada vez mais pro chão. Se arruma. Nos dias mais difíceis da minha vida, irmãos, eu fiz isso. Coloquei uma roupa, tomei um banho, passei um óleo na minha cabeça, né? Que é o sinônimo de alegria. E vai adorar a Deus como Davi fez. Vai buscar ao Senhor como Davi fez. Vai para sua casa depois, né? Come pão, se alimenta. Não começa com esse negócio de não vou comer, não. Se alimenta do pão da vida. Amém? Podemos aproveitar várias coisas aí, que o nosso tempo é curto. Eu não quero enfadar muito você, mas alimente-se do pão da vida e também do pão físico que você precisa comer. E vai para a casa do Senhor, né? Vai adorar a Deus. Versículo 21 que nós lemos, eles questionaram essa atitude de Davi, né? Mas Davi aqui no versículo 22 responde sabiamente. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Olha que resposta sábia de Davi. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. As palavras quem sabe nos dão uma notável compreensão do significado da oração. Quando você ora, na verdade é um quem sabe. Quem sabe Deus vai fazer? Quem sabe da vontade de Deus? Não é verdade? Caso haja qualquer possibilidade de Deus intervir de uma nova maneira, a oração deverá permanecer inabalável. Continue orando enquanto Deus não bater o martelo. Amém? Vocês estão entendendo aí desse lado? Continue orando enquanto Deus não julgar a tua causa. Faça como aquela mulher que foi importuna. Ela importunou o Senhor com a sua causa. Julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Lembra disso? Então aquele homem foi lá, o juiz iníquo foi lá, julgou a causa dela, porque ela foi importuna. Ela importunou aquele homem, ela não desistiu. E isso é um simbolismo para nós acerca da oração. Não desista de orar enquanto Deus não bater o martelo para a tua causa. Quem sabe Deus não muda? Quem sabe Deus não vai mudar a tua sorte como mudou a de Nínive? Quem sabe? Não foi esse o caso de Davi, mas Davi, irmão, já tem muito que agradecer a Deus, porque ele ia perder a vida. Não é verdade? Mas havia um propósito de nos ensinar quando aquela criança morre. Ensinar o quê? A consequência do pecado. As consequências ou a consequência do pecado. Em alguns casos existem várias consequências. Em alguns casos existe uma consequência, como foi aqui com Davi. Em outros casos, Deus cancela a dívida e não há consequência por pura misericórdia. Deus poderia fazer, mas não fez. Por misericórdia. Então, naquele momento, ele estava dizendo